Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para louvarmos e bendizermos ao Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, para a nossa meditação nessa noite. Capítulo 5, versos 21 a 24 e versos 35 a 36. O texto é bem conhecido. Vamos fazer a leitura do Evangelho de pé. São textos pequenos, se nós conseguirmos ler juntos, ficaria bom, né? Fortalece aí a memorização do texto. Primeiro do 21 ao 24. Leamos juntos. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora o 35 e o 36. Ainda no capítulo 5. Marcos 5, 35, 36. Certo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Podeis assentar? Nós estamos falando sobre avançar na fé, e nós utilizamos dois textos do Velho Testamento, e nós vamos usar agora dois textos do Novo Testamento. E eu quero fazer aqui a transição do velho para o novo, trazendo algumas coisas antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a fé é, antes de tudo, a fidelidade à aliança. Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão, e Deus faz promessas a Abraão, e para Abraão demonstrar a sua fé, ele precisa seguir na proposta de aliança que Deus fez para ele. E assim começa a caminhada de fé de Abraão. Portanto, a fé é acreditar no Deus Criador, que decidiu estabelecer com Abraão e a partir dele uma aliança. É assim a fé no Velho Testamento. A fé no Deus Criador, que decidiu com Abraão e a partir dele estabelecer uma aliança. Essa fé lá do Velho Testamento é o comprometimento pessoal de Abraão com a aliança, e também de seus filhos, e também de sua família, numa relação de fidelidade ao Deus que se revelou e o chamou para caminhar segundo a sua vontade. A vontade de Deus expressa para Abraão de forma geral e expressa aos seus filhos e netos e à nação de Israel também de forma geral, mas também de forma específica muitas vezes. Essa chamada de Deus para essa aliança e essa caminhada em obediência à aliança não é uma coisa que apenas Abraão, Jacó e Isaac ou Israel tenha vivido, mas também essa aliança é testificada por outras nações. Ela é testificada por outros povos, por meio de eventos supranaturais que Deus realizou. Por exemplo, os 7 anos de fartura e 7 anos de fome, revelado a Faraó, interpretado por José. Nós vamos ver as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, a derrota de exércitos numerosos, a fornalha que não queima, os leões que perderam sua ferocidade e fome, e uma mão que escreve na parede. Portanto, esse Deus não está presente apenas na vida de Abraão, na família de Abraão, na história de Israel, mas ele é um Deus presente que intervém na relação de Israel com outras nações também. Aqui no Velho Testamento, portanto,
A fé não é um conceito, a fé não é uma ideia, a fé não é uma forma racional de sistematizar o abstrato. Não, a fé é vivida, experimentada. Há uma relação de pertença com essa relação com Deus e com a promessa vivida, de forma a transpirar muitas vezes. Por exemplo, quando Abraão tem que estender o cutelo para matar o filho que Deus pediu. Imagine a tensão, a transpiração. Então não é uma fé conceitual, não é uma fé abstrata, é uma fé vivenciada, empiricamente palpável, visível, verificável, inquestionável, explicitada, válida, segura e vinculante. A fé era para eles uma realidade sólida, inabalável e verdade comprovada. Eles não têm essa dificuldade que nós temos hoje em crer, porque Deus se manifestava de forma poderosa, presente, visível, intervindo. Bem diferente da fé que nós temos. E esse conceito de fé, por causa disso, qualquer coisa que não seja consistente, sustentável, frágil, seguro, já não é fé, é uma mentira disfarçada. Eles não tinham dúvida a quem serviam, não tinham dúvida do seu poder, não tinham dúvida de que Ele era o Criador, que Ele provia água e alimento no deserto. Não havia dúvida dessa ação interventora de Deus. Por isso nós temos o livro de Salmos, que é o livro de orações do povo de Israel. Uma fé vivida e experimentada. Eu poderia até ler textos aqui, mas não é esse o propósito hoje. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a fé, por causa da influência grega do tempo, ela vai ser apresentada a nós como uma realidade que pode ser apreendida intelectualmente. E aqui está a mudança. Muitas vezes nós passamos a racionalizar ou a tentarem a compreender esse conceito abstrato que vai ser sistematizado por causa da formação grega, da influência grega. Você tem que descrever, escrever, tentar tornar inteligível aquilo que muitas vezes acontece na prática. No Velho Testamento eles acreditavam e esperavam em Deus, e essa vivência era passada de pai para filho. No Velho Testamento era o Deus dos patriarcas, o Deus de Israel, o Deus dos profetas, versus os deuses das nações do entorno. No Novo Testamento é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, versus o judaísmo, a idolatria, o politeísmo, conceitos filosóficos sobre verdade, corpo e alma, vida, morte e eternidade. E então a Escritura no Novo Testamento vai trazer coisas mais conceituais, porque os homens que estão escrevendo estão no tempo influenciados pela cultura grega. No Velho Testamento, as palavras e as promessas de Deus são a base da fé. No Novo Testamento, Jesus é a personificação, é o cumprimento dessas verdades e promessas do Velho Testamento. Jesus é a versão única da verdade de Deus para a salvação da humanidade. Já não é mais Deus falando ou Deus prometendo, mas é Deus presente. Fez homens e fez carne e habitou entre nós, e agora Ele passa a trazer uma releitura dessa promessa de Deus, numa nova aliança, de tal maneira que eu não preciso mais olhar para o Velho Testamento, eu preciso olhar para Jesus Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que perdoa os nossos pecados, é a relação com Ele que transforma a nossa história. Consultamos o Velho Testamento como referência, mas o Velho Testamento aponta para a chegada do Filho de Deus, do Messias. Então eles olhavam para o futuro, sobre alguém que viria, e agora nós olhamos para trás, para alguém que já veio, que é Jesus Cristo. Tanto é verdade que nós já estudamos Hebreus aqui. A Bíblia vai dizer que Deus havia falado de várias formas, de várias maneiras, pelos patriarcas, pelos profetas. No entanto, de forma definitiva, plena, absoluta, Deus falou e se revelou em Jesus Cristo, o seu Filho. Dito isso, no Novo Testamento, a fé tem várias variáveis, e eu quero trazer aqui. Fé no Novo Testamento muitas vezes é aceitar uma verdade, ou uma pessoa, no caso Jesus. Fé no Novo Testamento é acolher
as verdades e o ensino ensinado por Jesus e é reconhecer isso como verdade. Fé é pertencer e obedecer a essa verdade, a este evangelho trazido por Jesus. Fé é adorar a Deus em espírito e em verdade. Fé é conhecer a verdade vos libertará. Então nós recebemos a libertação pela verdade do evangelho. Fé é ser santificado também pela verdade do evangelho. Fé é tornar-se cooperador da verdade do evangelho. Fé, como vimos hoje de manhã, é se posicionar a favor da verdade do evangelho diante dos contrários. Fé é proclamar a verdade, fé é ensinar a verdade, fé é morrer pela verdade. E quem é a verdade? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa relação é absolutamente com Jesus Cristo. E agora sim, nós vamos entender melhor o texto, Marcos, que nós estamos lendo. Existe um livro de 1678, escrito por John Bunyan. O livro narra a viagem do cristão à cidade celestial. Essa é a narrativa do livro. E o personagem é o cristão mesmo, que está em viagem à cidade celestial, 1678. O nome do livro define de forma precisa a postura que eu e você, ou aqueles que foram escolhidos por Deus, precisam ter neste mundo, que é a postura de fé. Fé para avançar, para chegarmos na cidade celestial. E como é o nome do livro? Peregrino, o peregrino. Todos nós somos o quê? Peregrinos, da terra ao céu. Devemos começar pela fé e terminar com a fé. Por isso que o tema do meu sermão é fé do início e depois do fim, porque o depois do fim tem a ver com o texto. Nós começamos e somos salvos em Cristo e vamos com Cristo até o fim. Mas existe fim? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, fé do início a depois do fim, depois do Apocalipse. Você já viu muito crente preocupado com o Apocalipse? Puxa, pastor, será que vai acabar? Será que agora que vai acabar? Fala, rapaz, mas você está preocupado com o Apocalipse? Nós vamos para além do Apocalipse. Nós já estamos nos preparando para a grande festa. O Apocalipse é para quem vai ficar, nós não vamos ficar. Então, às vezes, essa ideia de fim aterroriza o seu coração por falta de teologia mesmo, eu entendo. E o livro Peregrino ensina isso. Nós vamos em peregrinação pela fé até as mansões celestiais. Olhando o texto agora, Jesus havia atravessado o mar da Galileia para o outro lado. Foi lá e libertou alguém que estava o quê? Endemoninhado. Agora Jesus volta de lá para cá. Ele retorna de lá para cá. E quando ele desce do barco, ele é surpreendido. Alguém se prostra aos seus pés, suplicando por sua filha de 12 anos, que estava correndo risco iminente de vida, na expectativa que Jesus fosse até a sua casa e por imposição das mãos pudesse salvá-la da morte e ela pudesse continuar vivendo. Primeira verdade que eu quero trazer para o nosso coração da fé, do início até depois do fim, é que a fé deve nos levar a buscar Jesus. Vou repetir, não é a igreja, não é a teologia sistemática, cuidado. A fé nos leva a buscar a quem? Jesus. O nosso relacionamento é com quem? Jesus. Aquele homem foi a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus porque ele reconhece a legitimidade do ministério de Jesus. Ele sabe que Deus está com Jesus e que Deus pode atender Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, expõe a situação delicada da sua família. Quem não tem situação delicada em família aqui? Quem nós temos que buscar? Jesus. E ele vai buscar Jesus nessa situação delicada da sua família, especialmente a sua filha de 12 anos. Ele expressa a sua fé na imposição das mãos de Jesus sobre sua filha. Ele busca salvação e vida em Jesus. Veja o versículo, porque é muito lindo aqui. Versículo 23. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Veja bem aqui, essas duas palavras são poderosas. Seja salva e viverá. O que Jesus faz com a gente? Ele nos salva e nos chama a
vida, e vida com abundância. Não é lindo o texto? Para que ela seja salva primeiro, e ela possa o quê? Viver. Olha o desejo do coração desse pai, que coisa maravilhosa. E ele vai buscar quem? Jesus, porque a fé nos leva à busca de Jesus. Esse movimento da busca de Deus no Velho Testamento parte da vida de Israel. Faz parte. Israel está sempre buscando a Deus diante dos seus conflitos e dificuldades. A igreja em Atos também vive essa experiência. Vimos esse texto na reunião dessa semana aqui, em que eles oraram e o lugar o quê? Tremeu, eles buscando a direção de Deus. Deus se fez presente nessa experiência na vida da igreja em Atos. Diante dos seus enfrentamentos, a igreja orava. Se você for atrás dos avivamentos na história, os avivamentos são consequências da busca de Deus, da busca de Jesus, da busca da presença do Espírito Santo. Não existe movimento missionário sem a busca de Jesus. Nós acompanhamos essa semana a missionária Tabata. Eu estive participando do primeiro start do ministério dela. Fizemos a primeira arrecadação para ajudá-la, as mobilizações, e ela lutou quase 5 anos aí pelo menos para tentar chegar aonde? Onde Deus colocou o que disse para ela que ela chegaria, que era no Timor, e ela está lá. Isso é feito com oração, buscando a Jesus. Essa busca de Jesus tem que fazer parte da nossa vida dia a dia, buscarmos a Ele dia a dia, e não apenas em momentos de aflição. Então é muito bom quando nós, como igreja, estamos servindo a Deus, buscando a Deus enquanto tudo está jóia. Porque os dias maus também virão, mas nós não somos aqueles que buscam ao Senhor apenas quando as coisas estão o quê? Ruins. Buscamos pelo prazer e pela alegria, pelo amor de servir ao Senhor. Se você for olhar historicamente falando, houve um tempo em que Israel se afastou de Deus, em que os profetas então eram chamados para advertir. Vamos ler os textos, aí eles vão postar, Isaías 55, versículo 6, olha só. Nesses desvios do povo, nesse afastamento do povo de Deus, os profetas vão chamar Israel à atenção. Isaías 55, versículo 6. Se for mais rápido do que eu, avisa aí. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando o povo se afasta, o profeta chega e diz o quê? Buscai ao Senhor. Jeremias 29, versículo 3, aqui eu vou ganhar, não tem o que fazer, saiu na hora. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sempre quando o povo se afasta, a palavra é para retornar a buscar ao Senhor. Amós, que já é um texto menos conhecido, capítulo 5, versículo 4. Amós 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então sempre quando havia um afastamento, o profeta vinha e orientava o povo ao quê? Buscar ao Senhor. E o que Jesus faz? Lá no seu sermão da montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus faz em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, há uma porta aberta, e nós devemos buscar a Jesus. A fé deve nos levar a buscar Jesus. E veja o versículo 24 do texto que nós lemos de Marcos. Marcos 5, 24. Isso aqui me chamou muita atenção no texto. Daria para pregar um sermão só nesse versículo 24. Vamos ler juntos? Marcos 5, 24. O seu 24 é diferente do meu. Agora sim. Está vendo a tradução ali? Jesus foi. Se você tirar o com ele e colocar comigo, significa o quê? Jesus vai comigo. Achei muito lindo. Aqui na minha tradução não tem esse estica que está aí, é só Jesus foi com ele. O pai chega buscando pela fé a salvação da sua filha, para que a sua filha viva. E o que Jesus faz?
vai com ele. Pensa nessa presença, não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Jesus não está longe, não está lá, ele está presente. Ele vai conosco. A fé que nos leva a buscar Jesus traz Jesus para o nosso lado. Nós não estamos sozinhos na nossa peregrinação. Portanto, se nós quisermos avançar pela fé, precisamos fazer como Jairo, buscar Jesus. Segunda verdade que o texto nos mostra, versículo 35. A busca da fé jamais incomoda ao Senhor. Veja o 35, que é muito legal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A nossa busca jamais incomoda o Senhor. Isso é conversa para boi dormir. No meio do caminho daquele homem de retorno para sua casa com Jesus, chega a notícia de que a filha havia morrido. Difícil, hein? Sua filha morreu. Qual é a conclusão lógica? Não faz mais sentido você ficar amolando Jesus Cristo, ela já morreu. Pode dispensar ele e pedir para ele ir embora. E aí vem essa fala, né? Por que ainda incomodas o mestre? E a conclusão lógica muitas vezes nos faz pensar isso quando as coisas estão o quê? Difíceis? Não. Quando as coisas estão perdidas. Essa é a grande verdade do texto. Nós achamos que porque perdemos não devemos mais orar, não devemos mais buscar, não devemos continuar. Não é isso que o texto diz. Deus não fica incomodado quando nós o buscamos, mesmo quando tudo deu errado. Que seja o recomeço que for, que foi a mensagem de janeiro. Nós vamos recomeçar do zero, perdemos tudo, acabou tudo. Mentira! Deus não se incomoda quando nós o buscamos, mesmo quando perdemos tudo. Mesmo quando tudo está perdido, porque Deus é o Deus que vai agir, mesmo depois do fim. Ou daquela perspectiva que nós temos de que as coisas acabaram, que não deram certo. Um vai beber, outro vai se drogar, outro vai suicidar-se. E o impacto dessa notícia já é ruim, mas essa fala, porque ainda incomodas o mestre? Nós ouvimos isso dia após dia. Enfrentamos isso na nossa vida cristã. Para que orar? Não adianta mais. Já foi. Perdi. E aí você desiste. E tudo coopera para que a gente desiste mesmo. A lógica da razão acaba com a fé. Lembra que a fé deles não é um conceito abstrato do Velho Testamento? Diferente da nossa, que é meio conceitual. Aqui é na prática. Jesus está na prática, caminhando com ele. E os caras falam, porque você ainda incomoda o mestre. Mas se você olhar uns versículos atrás, entre a descida do barco até Jesus chegar na casa de Jairo, alguém interrompe. E Jesus não se incomoda de atender. Prestou atenção? Ele está indo numa situação emergente, urgente, mas para alguém o quê? E o toca. E essa pessoa é curada, o aborda de forma velada. Jesus para, ele não se incomoda. Ele não está preso ao kairós, ao tempo. Ele é eterno. Ele para e atende aquela mulher, e o Jairo aflito, e a mulher é curada, e chega a notícia que a filha acabou de morrer. Por que incomodas o mestre? Ele não é incomodado quando nós o buscamos. Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e a disposição de Deus é de abençoar, abençoar, abençoar e abençoar. Não pare de buscar. Você não incomoda quando você ora. Imagine você chegando em casa hoje, aí você entra para o quarto, fica lá 15 minutos e faz assim: amor, enjoei de orar, orei demais hoje. Então às vezes nós não percebemos que Deus está disposto 24 horas, Ele não dorme. A hora que você chamar, Ele vai ouvir. Ele vai atender, Ele vai responder. Jamais você incomoda Deus.
Eu poderia citar a parábola do juiz iníquo, que aquela mulher bate, até que aquele juiz iníquo atende ela. Imagine o pai. Deus está sempre disposto, Deus não se incomoda, Ele tem prazer em nos abençoar. Então cuidado, que muita coisa que você ouve vem para te afastar dessa busca, dessa comunhão. Deu errado, então desiste. Não, continua. Se Jó desistisse, ele não receberia em dobro. Nós não incomodamos Deus com os nossos problemas e com as nossas frustrações. Nós não incomodamos Deus com o nosso fracasso, pelo contrário. Ele está para isso mesmo, para renovar, fortalecer, restaurar, fazer tudo novo. Jesus então atende aquela mulher antes dessa situação. Ela não atropela a agenda de Jesus e nem da necessidade que está à frente. O mais importante, Deus não deixou sozinho aquela mulher. Lembra que ela só tocou no meio da multidão? Ele não deixa ela receber a bênção, ele faz questão de parar. E olha o que ele diz para aquela mulher, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não tem bênção por tabela. Ele é o dono de todas as bênçãos. E mesmo que ela tenha buscado no meio da multidão, ele legitima aquela busca, porque foi uma busca feita pela fé. Quem que ela foi buscar? Quem que ela foi tocar? O mesmo que Jairo, Jesus. E Jesus não se incomodou e abençoou e legitimou aquela cura. Maravilha, né? Jesus não nos deixa sozinho, né? A fé daquela mulher não foi um incômodo para o Senhor, ele parou para atendê-la. E agora ele está diante do impacto da notícia da morte de sua filha, o Jairo. E essa abordagem enfática a aceitar aquela situação: ela já morreu, libera Jesus, não tem razão mais para amolar ele. Mas quando Jairo foi procurar Jesus, o que Jesus fez? Foi com ele. Veja bem que essa presença de Jesus é interessante. Se Jesus talvez tivesse dado uma palavra, talvez o Jairo não sustentaria a sua fé diante daquele quadro. Mas veja bem, Jesus foi com ele. Essa presença de Jesus aqui é muito importante nesse texto. Ele aceitou ir com, ele aceitou ir tocar, ele aceitou ir atender aquele chamado. E Jesus, quando ele para atender aquela mulher no meio do caminho, é para deixar um exemplo para a multidão. Muita gente comprimia, muita gente apertava, mas ninguém buscava. Igreja é muito isso. Muita gente, mas buscando mesmo são poucos. Aquela mulher foi com intencionalidade, com fé, e tocou em Jesus no meio da multidão, e Jesus parou para que houvesse testemunho daquele milagre, porque ela buscou, para que as pessoas pudessem saber que Deus estava visitando Israel naqueles dias, que tanto o mal espiritual do endemoniado do outro lado Jesus libertou, quanto os males físicos desse outro lado do mar também estavam debaixo da autoridade de Jesus. Jesus ganha nos dois lados do mar, entendeu não? Ele atravessa e expulsa lá o demônio do gadareno e volta e cura os enfermos. O tempo todo ele é poderoso, ele é soberano, não importa as circunstâncias que nos cercam. Sinais que confirmam a chegada do reino de Deus, que confirmam o cumprimento da aliança feita a Abraão. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o filho do Deus vivo. A busca da fé jamais incomoda o Senhor. A busca da fé, pelo contrário, traz Deus para a vida, traz Deus para o dia a dia, traz Deus para a nossa agenda, traz Deus para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação. Mais do que isso, a busca da fé é um golpe mortal à idolatria. A busca da fé é um golpe mortal ao ateísmo, à religiosidade nominal e superficial e ao misticismo. Quando eu creio nele de fato, todas essas coisas caem por terra.
A busca da fé é um escândalo para a razão. Não havia mais razão para seguir, ela já estava morta. A busca pela fé extrapola qualquer conceito filosófico, porque é uma presença de Deus que transcende a nossa compreensão. Deus faz o impossível, o inimaginável. Mas eu só vou viver essa experiência se eu viver pela fé. Abraão intercedeu várias vezes por Sodoma e Gomorra, que já estava debaixo de juízo, lembra? E se tiver 50, Senhor? Ele não se incomoda. Se tiver 50, eu não destruo. E se tiver 45, eu não destruo. E se tiver 40? E Abraão foi. Deus não se incomoda de nos ouvir, mesmo quando a situação é grave, ou mesmo que a situação tenha se perdido. Em Lucas 18, versículo 7, versículo 8, palavras de Jesus, eu também vou ler aqui apenas para reforçar essa ideia. Lucas 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará o que, porventura, na terra? Fé. Deus está disposto, mas o que está faltando é fé. Não a fé conceitual, mas essa fé vivida, experimentada. Eu termino com o terceiro ponto do meu sermão, dizendo que a fé jamais deve ser abandonada. Veja o versículo 36. A fé jamais deve ser abandonada. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Mas Jesus, Marcos 5,36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. A filha já tinha morrido. O que Jesus diz para ele? Não tenha medo. Crê somente. Filha morta, a vida dela já tinha ido embora, mas Jesus trata como se que a morte não fosse o quê? Nada. Não tenha medo, crê somente. Se coloca no lugar do Jairo, só um pouquinho. Aquela agulhada no coração, aquele choro, aquela emoção, aquela situação difícil, Jesus vira para ele, diz: não tenha medo, crê somente. Coloque a fé acima do seu maior medo, da sua maior dor, do seu maior trauma. Crê somente. Isso é muito difícil. Diante do fato da realidade é muito difícil. Mas Jesus tenta encontrar naquele homem um espaço para que a fé que o fez ir até ele permanecesse em seu coração. Não temas, crê somente. A tradução literal seria: não tenha medo, apenas acredite. Jesus se dirige àquele homem que acabou de saber que sua filha tinha morrido. Continue sua peregrinação, Jairo. Sabe aquela fé que você foi lá me buscar? Fica com ela aí. Mantenha o coração aquecido. Vamos em frente. É difícil ou não é difícil, irmãos? É difícil. A gente desiste muito antes. Nublou, a gente já desiste. Tem gente que não precisa nem nublar, né? O céu está estrelado hoje e amanhã o sol está saindo. E fala: nossa, acho que vai chover. Não é assim? É uma fé ao contrário, né? Tem gente assim ou não tem? Tem gente assim, né? E aqui nós estamos na situação oposta. A filha dele tinha morrido. E Jesus fala assim: olha, continue na fé. Vamos juntos. Aquela que você veio buscar, permaneça nela, né? Não tenha medo. Agora não é hora de abandonar a fé, Jairo. Continue com ela. Continue crendo. Eu vou tentar explicar de uma forma que você vai entender fácil. Quando ele foi procurar Jesus, já tinha terminado a prorrogação. Sabe a prorrogação? Tem o jogo de futebol, tempo normal. Quando ele vai procurar Jesus, já tinha acabado a prorrogação. Ela estava numa situação muito difícil. Eles já estavam na cobrança dos pênaltis. Nesse ínterim, a informação de que ele havia perdido o jogo chega. Jairo, o jogo acabou. Perdemos nos pênaltis. Infelizmente não tem o que fazer.
Essa é a situação. O jogo tinha acabado para a menina, o jogo tinha acabado para a família, o jogo tinha acabado para Jairo, o jogo tinha acabado para os seus servos que foi avisá-lo. Mas Jesus diz o quê? Não temas, crê somente. Quem não desabaria, irmãos? Qualquer um. Lembra lá? Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantos dias ele já estava morto? Quantos dias o jogo já tinha acabado? Há 4 dias o jogo tinha acabado. Chega o Senhor e diz: tira a pedra. Mas ele já cheira mal. Tira a pedra. Vem, Lázaro. 4 dias depois do jogo terminado, o poder de Jesus, o poder de Deus, o tira da sepultura. E o que é? Você acha que vai tirar você da sepultura naquele dia? Seja você enterrado, seja você cremado, ao soar a trombeta, você vai ressurgir, ressuscitar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus cuja fé nos leva para depois do fim do jogo, depois que tudo acabou, temos que continuar crendo nele. A razão vai trabalhar contra a gente, os fatos, a realidade cruel, e a absoluta maioria vai ficar entristecida, revoltada, vai se afastar de Deus, vai esfriar da fé e vai jogar a razão e os fatos em você. Mas quando você for lá para o céu, você vai encontrar com Jairo. Ele vai dizer: eu sei o que vocês passaram, mas você não sabe o que é olhar para os olhos de Jesus e ele dizer: não tenha medo, crê somente. Essa é a palavra de Deus. No meio da dor está lá Jesus dizendo para ele: continue crendo. Versículos 41 e 42, Marcos 5. Agora já estamos lá naquele momento especial. Jesus e a menina, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Imediatamente. Irmãos, a fé jamais deve ser o quê? Abandonada. A fé deve me levar a buscar a Jesus. A minha busca por Jesus jamais incomoda a Deus, ok? E a fé jamais deve ser o quê? Abandonada. Olha o que diz aqui a nossa confissão de fé na pergunta 79. Poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam? Resposta: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando nós olhamos para esse texto, temos um Deus que vai depois do fim. Tem muita gente que desiste na metade da viagem, quando Deus tem poder para agir depois do fim. Porque o Deus Pai nos escolheu, o Deus Filho é o mediador desse pacto de graça e verdade. O Deus Espírito Santo nos selou como propriedade exclusiva e com destino certo e com todas as garantias de que vamos chegar ao final da nossa peregrinação. O céu nos espera, não existe fim, permanece firme, firme no Senhor. A Trindade está conosco, do início e depois do fim. O apóstolo Paulo então nos ensina, e eu termino aqui, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Irmãos, o texto é muito rico. E aí você vai ver que os nossos problemas são problemas grandes para nós, não para o Deus que nós servimos. Então nós temos que varrer o nosso coração com tudo aquilo que não vem da palavra de Deus e encher o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus. E então essa fé estará presente e nós vamos olhar com esperança mesmo quando tudo não for bem. Lembra lá da Sunamita lá? Com seu filho? Vai bem, vai bem. Aí o profeta chega e vê que a criança estava morta. E ele ora e a criança volta a viver. Deus sempre atua depois do fim do jogo para você e para os outros. Mas nós precisamos buscá-lo e entender que nós não o incomodamos quando fazemos isso. Temos que continuar crendo. Eu quero que você ore diante de Deus nessa noite e coloque o seu coração. Fé é uma coisa muito particular. Você pode talvez ter essa fé de influência grega, que é uma fé conceitual. Mas a fé que a Bíblia nos ensina, ela é vivenciada, ela é experimentada, ela vem para a realidade. Deus está presente. E nós, às vezes, somos levados por circunstâncias para aprendermos isso. Que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mesmo depois que o jogo acabou. Pai de amor e de misericórdia, esse texto mexe com o nosso coração e coloca a nossa fé como uma poeirinha lá embaixo. Qualquer um de nós, numa situação como essa, dependeria com certeza da tua palavra, não temas, crê somente. E todos nós estamos aqui nesse dia, servindo ao Senhor com alegria, mas temos os nossos problemas, as nossas adversidades, as nossas lutas, problemas de saúde, problemas espirituais, problemas familiares, problemas financeiros, e a todo tempo alguém zumbindo de que as coisas não vão dar certo, de que vai dar errado. Ó Senhor, nos ensina a buscar Jesus todos os dias. Todos os dias, nos ensina e nos faça perceber que jamais incomodamos o Senhor, seja a hora que for. E não importa o tamanho do problema, e mesmo que tudo esteja acabado, o Senhor tem o poder para recomeçar e trazer o recomeço por meio da fé. Que essa fé possa estar crescendo no nosso coração. E se nós encontrarmos com as pessoas, possamos falar para ela que tu podes mudar o jogo mesmo depois que ele terminou. O Senhor tem 1001 possibilidades de mudar a nossa vida, de trazer uma nova alegria, um novo tempo, de renovar as nossas forças e nos fazer perceber que há muito mais do que nós imaginamos. Fortalece a fé da tua igreja, na devocional, na leitura da palavra, na participação dos trabalhos, que a nossa fé possa ir crescendo e que possamos crer, Senhor, que o Senhor sempre estará disposto a fazer mais do que nós pensamos, mesmo sem merecermos, porque o teu pacto de graça nos alcançou, fomos eleitos para a salvação, somos sustentados pelo Senhor a continuar crendo. Que a nossa visão sobre a fé esteja além dos nossos recursos, da realidade, da circunstância, esteja na tua palavra, na pessoa do Cristo poderoso e invencível, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.